Olá, irmão, irmã, amigo, amiga, seguidor aqui do canal Meu Avô ao Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos acima das Escrituras. Hoje vamos começar o Evangelho de João, capítulo 18. E você é meu convidado, minha convidada para estarmos juntos, refletindo e meditando sobre essa passagem. Hoje nós vamos ver duas situações após a prisão de Jesus e o que aconteceu com Jesus no seu primeiro interrogatório, e se cumpre o que Jesus disse para Pedro, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a vinheta, para estarmos juntos. Então, nossa leitura hoje está aqui em João 18, do versículo 12 ao versículo 27. Eu não vou estar lendo porque é uma leitura também bastante extensa, mas deixo aqui meu convite para você fazer essa leitura na sua casa, quando você tiver um tempo, para você refletir e ver esses pontos ao qual nós vamos estar falando hoje. Pedro, para refletirmos. Até os mais corajosos cair quando confiam em si mesmo, mas Jesus permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Então, para nós pensarmos sobre isso e refletirmos. Quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nós caímos, nós erramos, mas quando nós confiamos em Deus, nós permanecemos no seu propósito, continuamos de pé e temos êxito no que vamos fazer. Pedro é talvez o mais impulsivo e corajoso dos discípulos. Ele acabara de prometer a Jesus: darei a minha vida por ti. Lá em João 13, quando nós lemos no versículo 37, Jesus e Pedro conversando, e Pedro fala: darei minha vida por ti, não deixarei que você morresse. E de repente Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, isso é um absurdo. Não, isso não vai acontecer, Jesus. Vou me policiar para que isso não ocorra. E hoje nós vemos que isso se concretizou. Deus sabe de todas as coisas. No jardim ele tentou defender Jesus com sua espada, como diz no versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Então, nós vemos que Pedro era alguém que amava a Jesus, alguém que era próximo de Jesus, alguém que Jesus também gostava muito. Mas, horas depois, ele nega que conhece a Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. O mesmo Pedro que parece inabalável se curva diante da pressão. Então nós vemos que Pedro era alguém que era para ser admirado, porque Pedro, ele defendia o mestre mesmo, quando estava próximo do mestre, mas quando ficou distante, confiou nas suas próprias forças, então ele aqui, com a pressão, ele nega a Jesus. Essa passagem nos lembra que ninguém está imune, e por mais forte e espiritual que pareça, Pedro confiou em sua própria coragem e não percebeu a gravidade do momento. Então, muitas vezes nós achamos que somos crentes há muito tempo, estamos na igreja há muito tempo, então somos super-homens, super-mulheres.
E quando vem os dias maus, vem as tribulações, vem as assolações, vai minando a nossa força humana, e assim nós negamos a Jesus e achamos que a igreja e Deus não se importa com ele, que acaba se desviando, se afastando da fé, se afastando da igreja, porque sua fé não estava firmada na rocha que é Jesus. Sua fé estava firmada nas situações, no que poderia adquirir com a sua influência. Então, Jesus, por outro lado, enfrenta o sofrimento com firmeza, consciente da sua missão. Enquanto Pedro nega Jesus para se proteger, Jesus faz o contrário, se entrega por amor que incluía a próprio Pedro. Interessante isso, né? Nós, quando somos pressionados, e nós vemos hoje muitos países no mundo que proíbe a fé cristã, a Bíblia entrar em seu território, e mesmo assim homens, mulheres dispostos a obedecer a ordem do Mestre, ir por todo mundo e levar o Evangelho, Atos 1:8, pagam com sua própria vida, em pleno século XXI. E muitos vivem uma fé de aparência, uma fé fria, ao qual se limita a um ritual religioso de estar presente num culto, numa cerimônia, e não quer mais compromisso com Deus. Não, eu já vou na igreja, eu já dou meu dízimo, eu já prestei meu culto da semana, é o suficiente. Mas será que é suficiente mesmo? Jesus nos mostra em diversas passagens aqui no livro de Pedro quantas vezes ele parou para orar. Não foi só no domingo que ele ia lá no sinédrio falar sobre Deus, apresentar as escrituras, apresentar o plano de Deus, apresentar o reino de Deus. E eu e você acham que muitas vezes orar só no domingo, um pouco antes de ir para a igreja, ou chegar na igreja, dobrar os joelhos na cadeira, orar, é suficiente. Isso massageia o ego do religioso, isso massageia o ego daquele que realmente não quer um compromisso com Deus, porque quem tem compromisso com Deus não vive de aparências, vive de um relacionamento intenso para com Deus. Aplicação para nós hoje. Não confiem em sua própria força. O orgulho espiritual nos leva à queda. Devemos vigiar e orar, como Jesus ensinou, para não cairmos em tentação, lá em Mateus 26:41. Jesus não rejeita quem falha. Pedro negou a Jesus, mas depois foi restaurado, quando nós vamos ver mais para frente lá no Evangelho de João, capítulo 21. Isso mostra a graça e o poder que existe em Jesus. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos. Então nós vemos aqui, Jesus não rejeita quem falha. E muitas vezes nós, membros de igreja, agimos com pessoas da mesma forma que agimos sem olhar para as Escrituras, sem olhar para o Evangelho, que o amor, a graça de Deus é extensiva. Se nós medíssemos o pecado do nosso irmão, da nossa irmã, da mesma forma, e que Deus melhor, reformulando, se Deus nos medisse as nossas falhas, como a gente mede a falha do nosso irmão, o que seria de nós? Nós continuaremos indo para o céu ou nós já estaremos condenados? Nós experimentaremos a graça de Deus na manhã seguinte ou nós experimentaremos a justiça de Deus no dia seguinte? São coisas para nós pensarmos e refletirmos, porque tudo bem, o irmão pecou, o irmão precisa passar por um trabalho de restauração, sim. Não é também o irmão pecou, abraça ele de novo e põe. Não. Precisa ter um trabalhar de Deus para que as atitudes dele lá na frente não venham a refletir o presente. Precisa haver um acompanhamento, precisa haver uma mudança. Mas
a igreja não pode rejeitar o pecador, como tem acontecido nos dias de hoje. A igreja, muitos ministérios olham a carteira da ovelha, mas não vê os machucados, os arranhões que a ovelha está passando e precisa ser tratada. Nessa fidelidade, nossa fidelidade será testada. Em tempos de adversidade, será que continuamos firmes em nossa fé? Ou negamos a Jesus com nossas atitudes, palavras e missões? Nós vemos hoje num mundo, numa geração que tudo é questionável sem propósito. Tudo eles querem ter a razão, mas não querem explicar o motivo da sua razão, da sua certeza. Então nós vemos que quando a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, aí eles não olham para a Bíblia, eles olham para o que diz o líder religioso da sua denominação. Não, mas Deus me prometeu um carro, Deus me prometeu uma casa, Deus me prometeu uma viagem dos meus sonhos. Mas quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, da igreja primitiva, onde os irmãos perderam sua vida por causa desse evangelho, isso assusta e muitos recuam na fé. Mas é o que vai nos acontecer. Jesus nos falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, saber que antes odiou a mim. Então esse é o nosso destino. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço pelo Mestre? Será que nós estamos dispostos a seguir os passos do Mestre, mesmo sabendo qual que é o nosso destino? Mas lembre-se que nosso galardão, o nosso prêmio é lá na salvação, é no céu. E para chegarmos lá, nós precisamos obedecer ao Mestre. Para nós concluirmos, Pedro caiu, mas Jesus permaneceu. A grande lição aqui é que nosso valor não está nunca em cair, mas em quem nos levanta com a graça de Cristo. O nosso valor não está nunca em cair, mas em quem nos levantemos com a graça de Cristo. Se eu estou de pé, se você está de pé, não é porque nós somos melhores do que o nosso irmão que errou. Não, é graça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Ele esqueceu da nossa fraqueza e está sempre pronto a nos restaurar quando buscarmos de coração. Talvez muitos criticam ou até mesmo querem dar uma de justiceiro, achando que, não, Deus, você tem que pesar a mão porque ele pecou. Não, Deus, ele não merece mais uma segunda chance, ele errou contra ti, contra a tua santidade. Mas eu e você também eu e você também falha. Talvez não no mesmo grau do pecado, mas que ele errou no adultério, no roubo. Mas a Bíblia não fala que existe pecadinho e pecadão. A Bíblia fala em pecado. E a Bíblia nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, não tem um justo. Se não fosse Jesus, eu, por mais que fizesse boas obras, desse ofertas, desse cestas básicas, vivesse de uma vida de doação a um orfanato, um asilo, se não for a graça de Deus, eu continuo destinado ao inferno. O que me separa do inferno e do céu, da presença de Deus, não são as minhas boas ações, não é o quanto eu invisto na obra, é o quanto meu coração é sincero diante da cruz de Cristo. Se eu verdadeiramente me arrependi, aceitei Jesus como Salvador e busco uma vida reta, uma vida santa, uma vida correta diante da graça de Deus, diante das Escrituras, procuro segui-la da melhor forma, mesmo sabendo que o meu pecado vai me limitar, não vou conseguir
seguir todos os mandamentos de Jesus, mas eu preciso me esforçar. Eu não posso desistir. É o que muitos fazem, desistem no meio do caminho. Por se achar talvez superiores, ou por se achar talvez não merecedores, mas indiferente disso, a graça de Deus é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, é o que nos faz chegar lá na frente e além mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que nosso desejo seja sempre: Senhor, guarda o meu coração de confiar em mim mesmo. Sustenta-me com tua graça e me fortalece a minha fé, mesmo nos dias escuros. Esse tem que ser o nosso desejo. Não querer apontar o erro do irmão, querer tirar vantagem, querer justificar o seu pecado. Porque diante do trono de Deus, diante da justiça de Deus, no dia em que Jesus voltar e abrir o livro, ele não vai falar do pecado do irmão ou da irmã, ele vai falar do seu pecado. Você que vai ter que se justificar as suas omissões e as suas ações. E aí é que fica estreito. Não, Deus, eu fiz porque fulano fez, porque ciclano fez. Não, porque você fez. Você tinha escrituras nas suas mãos. Por que você não meditou? Por que você não me buscou? Eu deixei o Espírito Santo lá para você, para fazer lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. E você o rejeitou. Aí nós achamos que, por mais que os homens inventem rituais aqui, achando que nós vamos chegar diante de Deus justificados, a única coisa que nos justifica diante de Deus é a cruz de Cristo. É o mesmo Cristo que aponta o nosso erro, o nosso pecado, que nós precisamos corrigir, é o mesmo que vai nos justificar. E como é que é o seu relacionamento com esse Jesus? Pedro confiou nas próprias forças. Quando Pedro confiou em Jesus, ele estava caminhando bem, estava tendo êxito. Mas o dia que ele resolveu confiar nas suas próprias forças, ele se esqueceu do Mestre. Então vamos aprender, descansar, entregar e confiar mais nesse Jesus. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, queremos te louvar, te agradecer. Pai, não para nos justificar, viu, Pedro negou, Jesus, agora eu também posso negar e fica tudo certo. Não, Jesus. Guarda nosso coração desses erros humanos, guarda nosso coração do nosso próprio êxito, guarda nosso coração do nosso egoísmo, guarda nosso coração, Pai, das coisas erradas que nós vemos e achamos que isso vai se tornar uma justificativa lá na frente, Pai. A Tua palavra é bem clara, as Escrituras é bem clara quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer debaixo da terra, dos céus. Por isso, Pai, nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos do Teu amor, nós necessitamos de sermos amparados por Ti. Para nossas próprias forças, assim como o Senhor nos deixou o exemplo de Pedro, nós vamos fracassar, nós vamos errar, nós vamos querer pular fora do barco muitas vezes, porque nós não vamos aguentar a pressão, mas que o Senhor possa nos fortalecer nos dias maus, os nossos passos, a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Que os dias maus não venham nos assombrar, nos assolar, mas venham ser uma escola para estarmos mais perto de Ti. Sabemos que não é fácil nesse mundo tenebroso, nesse mundo a qual, Pai, cada vez mais rejeita a Tua cruz, mais rejeita o Teu sacrifício, mas nós, Pai, nós fizemos o contrário, nós decidimos reconhecer que somos falhos e pecadores, necessitados do Teu auxílio. Por isso nos ajuda. Você nos segura nas Suas fortes mãos e nos faz chegar aonde o Senhor queira que nós chegamos, Pai. Se assim o Senhor desejar e nos ajuda, Pai, a sermos um cristão melhor, sermos uns servos melhores, servas melhores, para que o mundo veja a Tua luz brilhando sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoá-lo, Deus possa abençoá-la.
E a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e glória do nome de Jesus.